programa de hoje estamos recebendo uma das mulheres mais habilidosas e generosas que eu já conheci. Ela é responsável pela minha beleza em todos os episódios do Mulheres que Empreendem Online. Com vocês, Márcia Campos. Oi, gente. Obrigada, Gisele, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Fiquei lisonjeada pelo convite e espero aí atender às suas expectativas e poder contribuir, né, de alguma forma para essas mulheres empreendedoras que te assistem. Meu primeiro contato com você foi no Mulheres que Empreendem 4, ao vivo, e foi logo depois que eu tive uma queimadura no rosto, uma queimadura de 2º grau. E aí você me maquiou e eu me lembro bem que a profissional que estava cuidando da minha queimadura pediu para que eu usasse poucos produtos, né? Que eu podia fazer uma maquiagem, mas uma maquiagem mais leve. E aí, assim você fez, uma maquiagem belíssima, que eu me lembro muito bem, e muito leve. Depois disso, você me maquiou algumas outras vezes para eu vir aqui apresentar Mulheres que Empreendem Online. E todas elas eu também achei uma maquiagem leve, que não tirava a forma natural do contorno do meu rosto. E aí o que eu queria te perguntar é se você acha que essa forma de maquiar, fazendo essa maquiagem mais leve, se isso ajuda na autoestima, de deixar as mulheres mais em paz e felizes com quem elas são. Então, a maquiagem pesada, quando tem muitas camadas, ela esconde quem você é. Então, quando a gente apenas... Porque qual é o objetivo, né, da maquiagem? Né? Nos deixar mais bonitas e disfarçar imperfeições. Mas quando existe um exagero, quando a gente coloca camadas em cima de camadas, faz aquele famoso reboco, né? A gente perde a essência sua, a gente perde o que você tem de mais bonito. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu maquiei uma moça, há muitos anos atrás, no início da minha carreira, e ela tinha uma verruguinha, né, que era escura, tipo uma pinta, e eu passei a maquiagem, ela tampei ficou elevação, mas eu tampei. No final, ela falou assim, eu gostaria que a minha pinta aparecesse. E aí aquilo me chamou a atenção, poxa, é verdade, eu não posso esconder quem ela é. Então, a partir daí, todo mundo que tem pinta, que tem verruguinha, eu pergunto, você quer que a sua verruga, pinta apareça? Porque eu tiro a maquiagem dela, porque é a sua essência, é você. Se eu apagar, as pessoas, né, podem achar estranho. Então, a maquiagem, por isso que eu gosto tanto do que eu faço, porque a gente vê a alegria e a paz que a pessoa sente ao se ver no espelho e se reconhecer. Né? Teve um outro caso também, eu lembro, há pouco tempo atrás eu maquiei a mãe de uma formanda. Ela já sentou na minha cadeira assim bem tensa, sabe? Ela já havia sido maquiada antes por outra profissional, não conheço, e eu vi que ela estava tensa na cadeira, assim, perguntando, será que vai ficar bom ou não? E eu, né, com toda a calma do mundo, tentei tranquilizá-la. E no final, ela olhou no espelho, ela fez até assim, ó, ai, sou eu. Ela ficou tranquila, porque eu tentei fazer o mínimo possível, né, de alteração no rosto dela, só mesmo para equilibrar, para deixá-la mais confortável consigo mesma. Esse é o poder, né, da maquiagem. E engraçado que nós já conversamos sobre isso, né, sobre se reconhecer mesmo maquiada. Não sei se você se lembra, numa das vezes que eu estive lá no seu estúdio, eu falei pra você que eu não gostava de maquiagem pesada porque eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Então eu olhava e falava, quem é essa, né? Tipo, parece que não sou eu. Então, eu acho que a gente se reconhecer, mesmo maquiada, né? Eu acho que traz essa paz mesmo de espírito, né? Assim, da gente pensar, ai, sou eu, porque a gente olhar no espelho e achar que a gente é outra pessoa, eu não sei se todo mundo, né, talvez não, mas não sei se todo mundo tem esse desconforto, mas eu fico muito desconfortável quando eu visto uma roupa que não transparece quem eu sou, quando eu faço uma maquiagem que não transparece quem eu sou. Então eu acho muito, muito, muito importante essa forma que você escolheu maquiar. Então, a questão da beleza, né, na maquiagem, a gente não para pensar, por que eu acho determinada coisa bonita e feia? Qual que é a distinção, né, do que é bonito do que é feio? Tudo que é bonito, assim, o que é belo, ele vem da natureza,
vem do natural. Por exemplo, você vai numa cachoeira, você vê árvores, você vê passarinhos, aquela beleza toda envolvida, né? Que Deus fez perfeitamente bem. Aquilo te traz o quê? Paz, conforto, tranquilidade. Então, quando você olha uma coisa e você sente que aquilo é belo, te dá paz no coração. Quando você se vê no espelho e se reconhece, você sente paz. E a maquiagem, né? Porque assim, entrando um pouco na questão do visagismo, a nossa imagem ela comunica. Então, através do quê? Né? Linhas, formas, cores. E a gente tenta, através da maquiagem, realçar o que a gente tem de positivo e o que a gente tem de negativo. Então, por exemplo, quem trabalha com procedimentos estéticos, né, não só maquiador, mas qualquer pessoa que trabalha com beleza, entende um pouco e estuda um pouco da proporção áurea, da regra dos terços, do que é simétrico, do que é harmônico. Então, na maquiagem, a gente tenta pegar simetria, harmonia, proporção. Exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem os olhos mais, sei lá, caídos, assim. O que eu vou fazer? É o meu caso, inclusive, né? Meu olho é um pouquinho caído. Isso. Então, o que a gente pode fazer? Na hora de colocar a sombra no final do olho, eu tenho que levantar. Eu não posso deixar a sombra no final dos olhos, porque eu vou dar a impressão de que o olho é mais caído ainda. Então, a gente tem pequenos truques, né, que a gente faz para te deixar mais bela. O complicado disso, que às vezes as pessoas exageram, é que você... não só na maquiagem, né, mas procedimentos estéticos no geral, exageram tanto, exacerbam tanto, que você vira uma caricatura. O que é isso? É um exagero, é um aumento exacerbado do que não é natural, do que não vem da natureza. E às vezes até a pessoa olha ali e fala, não, tem alguma coisa estranha ali, mas não sabe o que é. Mas é porque foge um pouco da feição humana. Porque todo rosto humano, ele é belo, independente de cor, tamanho, idade. O rosto humano é belo. E a gente tenta disfarçar pequenas imperfeições, mas é de leve. Se você faz isso com exagero, você descaracteriza a pessoa, você tira os traços naturais dela e faz com que ela não se reconheça no espelho. E aí dá um choque de personalidade. Porque, voltando naquela questão do visagismo, das linhas e formas, a gente tem, né, na nossa aparência, linhas retas, linhas curvadas. Então, linhas retas, né, às vezes pode parecer um pouco assim, para quem não entende, o que é isso, né, de linhas? Linhas retas transmitem mais força. Então, quando eu faço assim, eu tenho mais rigidez. Quando eu faço assim, ó, uma suavidade, né, você percebe, as ondas do mar são suaves. Fluido, né? É mais fluido. Então, na nossa imagem, quando a gente traz traços muito retos, a gente transmite força. Mas, se você não for uma pessoa forte por essência e na sua imagem tem uma comunicação com muitas linhas retas, você passa uma imagem que você não é. Talvez a gente tem que tomar cuidado com essa questão, sabe? Não sei se eu consegui, assim... Não, eu entendi. Esclarecer. E foi ótimo, porque eu queria mesmo te perguntar sobre imagem pessoal, né? Porque, como você falou, a gente transmite, a gente comunica, né? Com a maquiagem, sem a maquiagem, dependendo do cabelo, dependendo da roupa. Tudo isso a gente comunica com as pessoas de alguma forma. E aí, meu público aqui são empreendedoras, como você sabe. O que eu queria te perguntar é o quanto você acha que é importante uma empreendedora cuidar da imagem pessoal, né? Da própria imagem, inclusive usando a maquiagem como aliada. Né? E aí eu queria te perguntar o que você acha e o quanto você acha que isso é importante, fundamental, até para essa empreendedora ter sucesso mesmo. Sim. Então, a gente quando cuida da imagem, a gente transparece o quê? Autocuidado. Então, se eu cuido de mim, eu posso cuidar do outro. Então, assim, eu falo assim, o nosso faturamento não vem só do que você vem de como você trata o cliente. Como você o trata
é um respeito grande com ele quando você se organiza, se veste, né, bem, não precisa ser nada de marca nem nada, mas assim, de uma forma simples, clássica, já é o suficiente para o cliente te ver com autoridade, com respeito. Poxa, se ela cuida dela, vai cuidar de mim também. Então, o produto que ela vende é bom, o serviço que ela presta é bom. Claro que nem sempre, né, nessa correria do dia a dia, né, eu sou mãe também, então nem sempre a gente consegue estar assim impecavelmente, mas a gente deve tentar, e as pessoas percebendo isso, nos reconhecem. Então, o seu valor fica mais alto, né, o seu produto tem valor agregado maior, e você consegue atingir, né, o público que você quer, né? Enfim, por isso que é tão importante. Eu te fiz essa pergunta porque por muitos anos eu ignorei isso. E, na verdade, o que eu falava eu não ligo para isso não. Eu vou me vestir do jeito que eu quiser, né? Isso na minha cabeça era, vou me vestir do jeito que eu quiser, e aí as pessoas, se quiserem aceitar, bem, se não quiserem, também tudo bem. E eu achava que eu não estava transmitindo nada, só porque eu não estava sendo intencional. Mas é que você se engana, você não estava transmitindo nada. Eu estava transmitindo, é isso que eu estou te falando. A gente sempre transmite alguma coisa. A gente sempre transmite alguma coisa, né? Então, na minha cabeça, eu não estava tipo, eu não estou preocupada com isso, então não estou transmitindo nada, né? Isso na minha cabeça de alguns anos atrás. E, na verdade, eu transmitia, né? E a imagem que eu transmitia, nem de longe, me ajudaria a atrair o cliente que eu queria. Nem de longe, né? E aí, eu já tinha começado a me atentar para isso, até que um dia a Cida, lá da Gans, pegou no meu bracinho mesmo e falou, gatinha, que tipo de empresa você quer aqui com você, né, no evento? Que tipo de empresa? Eu falei, eu quero as melhores empresas, né? Eu quero uma empresa grande que se interesse pela causa e tudo mais, e que também tenha condições financeiras de nos ajudar, porque é um evento caro. E aí ela falou, e eu quero te perguntar se assim, vestida desse jeito, você acha que você vai atrair essas empresas? E eu assim, eu fiquei paralisada. Eu falei, não. Ela falou, então venha vestida de forma com que essas empresas te vejam como representante delas. De forma mais séria. Na verdade, o que ela me disse foi, as empresas querem uma representante para falar delas. Sim. Né? E a representante que as empresas querem não é essa. Não é essa, no caso, eu vestida do jeito que eu estava. Né? Então ela falou, não, você venha vestida para representar essas empresas, porque senão você não vai conseguir atrair as empresas que você quer. E foi dito e feito. O primeiro evento que eu fui desse jeito, que foi o Mulheres que Empreendem 2, depois disso eu fechei com grandes empresas, e algumas que eu não fechei, eu fiquei assustada delas terem me procurado, porque são empresas nível nacional. Algumas que me procuraram, a gente não chegou num acordo, por isso que eu não vou falar o nome. Mas eu fiquei assustada, porque é uma empresa nível nacional que me procurou. Então, eu acho que cuidar da imagem não é só você falar, agora eu estou cuidando. É que você mesmo não fazendo intencionalmente, como eu fazia antes, você está transmitindo, né? Isso era uma coisa que eu não tinha na cabeça, assim. Eu acho que tem muita gente também que não tem. Né? Que tipo, é que eu não me preocupo com isso. Eu acho que muitas pessoas pensam, que eu não me preocupo com isso. Né? Só que mesmo você não se preocupando, de todo jeito, você está comunicando. Exato. Né? Então, eu também comunicava. Então, eu acho que realmente o que você falou faz muito sentido, é essencial para a gente atrair aquele cliente que a gente quer. Né? Exatamente. A questão da imagem deve ter a ver também com a profissão que você ocupa. Porque, como eu falei, né, a gente transmite através de linhas, formas, cores. Por exemplo, né, eu sou uma maquiadora, ok. Se eu fosse, por exemplo, uma policial civil, eu precisaria ter na minha imagem traços mais retos, linhas retas, né? E às vezes, se eu até fosse fazer, por exemplo, uma harmonização facial, eu deveria talvez levar isso em consideração, porque eu preciso transmitir naquela profissão que eu dei o exemplo,
Força, autoridade. Ao passo que, se eu for, por exemplo, uma professora de jardim de infância, né, e eu chego lá com o cabelo reto, Chanel, com uma franja reta, né, com vestida toda, né, de preto, assim, com cortes retos, uma maquiagem com traços retos também, eu vou assustar as criancinhas, entendeu? Eu vou parecer uma megera. E, então, a gente tem que ter esse cuidado com a profissão, mas também o cuidado é com a sua essência. Porque se eu forço ser uma pessoa muito delicada, muito feminina demais, né? Tento colocar curvas ali na minha imagem, mas eu não sou essa pessoa, então dá um choque. As pessoas vão falar, vai causar estranheza nas pessoas. Aquilo ali pode até ficar bonito, aí eu vou explicar a questão do bonito e do belo. Então, pode estar bonito, mas não é belo. O que é essa diferença, né? O bonito é quando existe uma aceitação social. Por exemplo, a pessoa usa algum acessório no cabelo, uma extensão de cílios ou uma harmonização facial, porque é bonito. Todo mundo fala que é bonito. Mas a essência dela não tem a ver com aquilo que ela trouxe para o rosto dela. Então, vai ficar bonito fisicamente, esteticamente, mas não vai ficar belo. Por quê? Porque a essência dela não é aquilo. E aí, existe até uma doença que eu não sei o nome, que quando a pessoa faz muitos procedimentos estéticos que muda a face, ela já não se reconhece mais, ela faz mais procedimentos estéticos para tentar, de alguma forma, inconscientemente, resgatar quem ela é, e aí já foi por água abaixo. E aí a tendência é só piorar, causa depressão, causa problemas assim, psicológicos terríveis, graves. Então, o primeiro passo é você reconhecer quem você é, as suas características, o seu temperamento, né? Tem até um estudo dos temperamentos que fala colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. É interessante porque também tem a ver, cada temperamento tem os seus traços que transmitem. E a gente pode trazer isso também para maquiagem, para o visagismo, né? Enfim, você se reconhecer primeiro quem você é, suas características mais, né, as qualidades e os defeitos, e transparecer isso através da imagem. Se você não está satisfeita com alguma coisa, por exemplo, né? Você se acha uma pessoa muito autoritária e você quer tentar trazer sensualidade, trazer romantismo, trazer mais equilíbrio. Então, você pode, através do físico, mudar ali algumas coisas no visagismo, né, nas suas características, para transparecer um pouquinho daquilo ali. Mas nunca sem fugir demais do que você é, entendeu? Até porque, você falou esse exemplo da policial, eu achei brilhante, porque eu consegui visualizar uma policial com a sua carinha, que você tá agora, tipo, ela ia mandar eu fazer alguma coisa, eu não ia fazer Você ia rir da minha nada. cara, né? Tipo, que isso, gata, né? E eu consegui muito bem visualizar o que você falou. E eu acho que, como você falou também, tem o temperamento e a gente não comunica apenas com a imagem, né? A imagem, eu acredito realmente que seja a comunicação mais importante por ser a primeira impressão, né? Mas não é definitiva. Exato, não é a definitiva e não é a única, né? Então, assim, o seu tom de voz, né? A forma como você fala, né? Se sua voz é impostada ou não, se ela é mais fina, ou se ela é mais grossa. Então, eu acho que é um conjunto. Mas, realmente, eu acredito que a imagem, ela deva ser, assim, uns 70%. Né, de a pessoa primeiro olhar e aí depois ela vai compreender o restante. A gente julga pelo que a gente vê primeiro, Exato. né? E depois é que talvez eu te dê uma chance de te ouvir, de te analisar para julgar quem você é. Infelizmente, né? O ser humano é assim. Eu acho também, infelizmente, mas a gente achando feliz ou infelizmente é a realidade. Né? E aí a gente não briga. Eu brigava, mas errei demais. Eu briguei demais, mas errei demais da conta também. Se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás... Mas isso, de uma certa forma, é bom, sabe por quê? Se você passar a olhar, por exemplo, só coisas feias, a ver só coisas feias... vou dar um exemplo assim de beleza e feiura. Você vê um tomate todo na feira, bonitinho, vermelhinho, e vê um tomate podre faltando pedaço, qual que você vai? No que está inteiro, no que está perfeito, né?
Então, com a gente, assim, a gente busca o que é belo, por quê? Porque traz paz, porque traz tranquilidade, entendeu? É verdade. Então, de uma certa forma, né, é bom. É bom e não é assim, eu acho que a parte do julgamento é um pouco complicada, porque assim, eu penso, eu não sou outra pessoa porque hoje me visto diferente, né? E meu evento, né, o evento que eu organizo, que é o Mulheres que Empreendem ao Vivo, ele não é outro só porque hoje eu me visto diferente, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente perde. Mas mesmo perdendo, é o que eu tô falando, é a realidade. E hoje eu não brigo mais. A gente tem que buscar também o equilíbrio, né? Porque você sair também para apresentar um programa do mesmo jeito que você fica em casa, não demonstra um cuidado com aquelas pessoas que estão ali te assistindo. Tomei outro puxão de orelha assim, do nada pessoal, nada pessoal. É porque você não foi no 2, que se fosse, se você tivesse ido, você ia saber. Entendi. Porque eu fui de chinelinho. Entendi. Eu fui de chinelinho. Mas a sua intenção, talvez, naquele momento, era se sentir em casa e fazer as pessoas se sentirem em casa. Porque, na verdade, na minha cabeça, o Mulheres que Empreendem, eu estava indo lá dar uma aula, entende assim? Então, eu falava, ó, com a roupa que eu ia dar aula na faculdade, eu posso vir dar aula aqui. Eu não estava assim, um desleixo, né? Minha roupa era novinha e tal, mas não passava a autoridade que eu precisava passar, essa é a verdade, entendeu? Então, na minha cabeça era isso, e também porque eu não esperava que fosse o sucesso que foi. Nesse Mulheres que Empreendem, os ingressos esgotaram em 18 minutos, foi uma coisa louca. E eu não esperava isso também não, sabe? E aí já tinha resolvido, fui com a roupa que eu tinha resolvido mesmo, mas muita gente me xingou. Nossa senhora, minha irmã acabou com a minha vida, Mas é isso. Agora a gente vai chamar os comerciais aqui para a gente apresentar nossos patrocinadores, que inclusive a Márcia Campos é uma delas. Vocês prestem bastante atenção, sigam nossos patrocinadores nas redes sociais, que é só por causa deles que isso aqui está acontecendo. Marcinha, você entende a maquiagem como autocuidado? Uma forma de você cuidar de si mesma, né? De ter um momento só seu. A Adriana esteve aqui com a gente na semana passada e ela falou isso. Que todos os dias de manhã ela acorda, eu falei até que eu ia levar isso pra minha vida. Que ela acorda e fala, hoje é um novo dia. Então, para ela, todos os dias é um dia novo e aí ela cuida dela. De dentro, ela falou que faz as orações e tal, e depois cuida de fora. Uma roupa, porque ela tá sempre elegante, beleza, né? E uma roupa, um batonzinho, uma coisa. E eu achei legal ela falar, porque eu não vejo dessa forma. Mas deveria, eu acho. Né? Mas e você acha que é assim, que isso ajuda na autoestima, que contribui para que a gente fique com a autoestima em dia? Com certeza. Às vezes as pessoas, elas fazem isso, não fazem isso porque não sabe ou porque não tem tempo, né? Então, assim, se você não tem tempo, às vezes você pode dar um jeitinho ali. É como escovar o dente, né? Você tem ali 3 minutos para escovar dente? Tem, né? Você tem ali 5 minutos para passar uma maquiagem assim rápida? Porque é possível você fazer uma maquiagem bem assim, clean, bem nada, com 5 minutos, né? Mas as pessoas acham que isso é impossível. Então, assim, é perfeitamente possível, tá? Basta, né, ter um pouquinho ali de cuidado ali mesmo, né? Não só com a maquiagem, mas assim, com o cabelo, né? Com uma roupa. Mesmo que você vai ficar em casa, faz o teste, né? Se produz ali um pouquinho para você mesmo, se olha no espelho, você vai ficar mais feliz. Isso aí porque você olha no espelho, vê uma beleza maior, né? E você traz aquele ali, o seu alto astral muda. Claro que nem sempre a gente tem tempo, às vezes, né, um dia ou outro, tem gente que realmente não tem ou coloca outras coisas como prioridade. Mas faz esse teste, tenta. Eu acho que vale muito a pena. Não podemos falar isso da Adriana, né?
que a gata trabalha, ela é empreendedora, tem 4 filhos, marido e casa. Então, assim, não podemos falar que não temos tempo. Essa desculpa não poderemos não cola, usar. né? Infelizmente, não poderemos usar essa desculpa aí. E é isso mesmo, eu, apesar de não fazer, que eu não vou mentir e falar que eu faço, apesar de não fazer, eu acho que eu deveria colocar isso na minha rotina, porque acho que vocês têm muita razão. Faz assim, bem. porque a gente está vivendo um momento no mundo em que a autoestima da gente está abalada mesmo, né? Porque com as redes sociais, a gente vê ali todos os dias mulheres de corpos perfeitos, Sim. rostos perfeitos, cabelos perfeitos, né? E aí você se olha, é impossível você chegar não ali, se né? comparar. Não, e é impossível você não se comparar, Sim. né? Você ficar indiferente, assistir aquilo ali e falar, ah, tá. Não, não é tá. Nem que seja no seu inconsciente aquilo ali pega, né? Então, hoje em dia todo mundo com o rosto muito bem demarcado, né? As linhas aqui, e queixo, e nariz, e bochecha, e tira isso, e põe aquilo. E aí eu acho que fica muito complicado a gente ter essa autoestima em dia, né? Se a gente não fizer isso. O que você tem que Dedicar pensar, um tempinho, assim? né? Assim, falar, olha, eu vou fazer isso aqui por mim, né? Nessa questão assim da comparação das redes sociais, né, que as pessoas, a gente pega recortes da vida da pessoa e acha que aquilo ali é a realidade. E essa comparação, né, principalmente da aparência física, ela acontece muito entre as mulheres, e às vezes a pessoa vê aquilo ali, nossa, aquela mulher é tão bonita, nunca vou chegar perto dela, assim, da beleza, então não vou fazer nada. Só que você tem que lembrar que as suas características faciais, elas demonstram a sua personalidade, quem você é. Então você não precisa esconder. Vou dar um exemplo, tá? A pessoa às vezes chega no meu estúdio e fala, ah, Márcia, diminui minha testa. Tá, mas por quê? Né? Porque o que acontece? Uma testa grande, ok? Significa, o que é testa grande? Na teoria ali, né? Na regra dos terços, é quando esse tamanho aqui, ele é maior que esses outros 2 terços aqui. Mas o que isso significa? Pessoa que tem testa grande usa muito o intelecto. Então, você pode considerar quem tem testa grande uma pessoa mais inteligente, tá? Você pensa muito. Achei agora, porque minha testa é grande. É verdade. A gente divide entre o intelecto, a emoção e a ação. Ok? Então, quando você tem alguma coisa que vai um pouco além dos outros 2 terços, é aquilo que ressalta mais em você. Olha que demais. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, né, o queixo grande, é uma pessoa de atitude. Ela vai na frente muitas vezes sem pensar. Então, o ideal seria um equilíbrio, né, entre as proporções do rosto. Seria a gente usar essas razão, emoção, né, e intelecto de forma equilibrada. Mas a gente é imperfeito, claro, né? Todo mundo é. Mas o que faz você única, ninguém é igual a você, Gisele. A sua voz, não tem ninguém igual a você, porque ela é feita dos ossos da sua face. Então, todo o seu corpo é único. Isso é maravilhoso, se você pensar que Deus te fez única e você não vai valorizar aquilo que te fez, né? Então, não importa se você acha que tem alguma imperfeição ou não. Não precisa brigar com aquilo, né? Porque aquilo pode ser uma qualidade sua. O mesmo passo que tem, por exemplo, nariz grande. Ai, Márcia, afina o meu nariz, porque nariz significa força. Não só força né, na personalidade, mas força física também. Então, a gente tem que aprender a olhar pra gente com mais amor, com mais carinho, com mais aceitação. E todo mundo tem beleza. Você falou uma palavra que eu acho que falta, aceitação, né? Eu acho que está faltando. A gente se olhar e se aceitar, né? Tipo, minha testa é grande, meu nariz é isso, minha boca é assim, minha bochecha é assado, meu queixo é... Mas tá tudo bem, né? Tem que estar tudo bem. Afinal de contas, como você falou, a gente é única. Exato. Né? A gente tinha que estar bem com isso, mas a realidade é que a gente não tá, né? Eu não tô falando a gente, assim, eu até acho que eu lido bem com isso. Mas, de uma maneira geral, eu acho que não tem ninguém se salvando completamente, né, dessa comparação. Às vezes eu chego lá no estúdio, as pessoas falam de determinados defeitos que tem no rosto que eu nem tô percebendo. Mas para ela ali, ela
exagera, né? Porque aquilo ali para ela é feio, mas na verdade ninguém está percebendo. Exato. Então, às vezes você tem que se sentir com autoestima lá em cima, né? Por você mesmo. Às vezes ninguém te falou que você é feio, você acha que é feio só porque talvez você nunca tenha ouvido um elogio de alguém, por exemplo, né? Então, fala para você mesma, tenta descobrir em você as características que são positivas, realça elas. Porque né? todas nós Todas temos nós também, temos, né? Assim muito como mais temos, positivo do que negativo. assim como temos o que as pessoas chamam de defeito, eu odeio essa palavra, essas duas palavras, defeito e qualidade, que para mim são só características. Exato. Mas como as pessoas denominam desta forma, né? Eu acho que assim como a gente tem muitos defeitos, a gente também tem muitas qualidades, né? E aí a gente fica só, talvez, ressaltando defeitos, ao invés de olhar também para as qualidades. Exatamente. Né? E cada pessoa com a sua característica única, você não vai, por exemplo, pegar um olho de uma pessoa e colocar no seu rosto e achar que vai ficar bonito, porque vai ficar estranho. Né? Aquilo ali fica bonito no conjunto todo, né? Na harmonia estética para ela, mas não para mim. Verdade. E Marcinha, eu sou suspeita para falar que eu já rasguei vários elogios para você no dia do evento e aqui também falo para você pessoalmente, porque realmente eu te considero uma excelente maquiadora, assim. A sua forma de maquiar me ganha muito, assim. E eu queria te perguntar se você acha que a maquiagem é um dom que a pessoa tem, ou se é possível pessoas normais, assim como eu, como quem está nos assistindo aqui, conseguir se maquiar minimamente bem. Então, levando isso para a forma assim, pessoal, né, para automaquiagem, com certeza sim, todas são capazes de aprender. Por quê? Você faz lá você pega uma receita de algum prato na cozinha. Você seguindo aquela receita, você consegue colocar em prática, certo? Sim, sim. Hoje em dia as empreendedoras, 90 e tantos % sabem dirigir, né? Tem carteira. Mas um dia foi muito difícil. Eu, por exemplo, passei de terceira. Mas hoje considero que eu dirijo bem. Mas já dei os meus deslizes. Então, no início foi difícil. A maquiagem tem gente, sim, que tem aquele dom que já percebe, que já tem um senso estético maior, ok, mas é perfeitamente possível qualquer pessoa. Se eu pegar para você falar, Gisele, você sabe lavar seu rosto, você sabe passar um creme no rosto, certo? Sim. Se você sabe passar um creme, você sabe passar uma base. Pode até ser com a mão, não tem problema, ok? Agora, tem algumas dicas que, se você segui-las, você vai fazer com muita mais facilidade mesmo, até sair na frente de quem já tem um dom. Se você seguir um passo a passo simples, com alguém que te guie ali de forma prática e simples, com certeza você consegue, tá? Vou dar uma dica assim, por exemplo, eu quero fazer uma maquiagem natural. Uma dica simples, tá? Na hora de passar a base, você não vai passar a base no contorno do rosto, ok? 1 centímetro assim, ó, faz a experiência. Não passa a base aqui. Por quê? Se eu coloco a base aqui, vai ficar muito produto, vai dar aquele efeito máscara, ok? E você não precisa passar a base aqui no canto, quase ninguém tem mancha aqui perto do cabelo. Pouquíssimas pessoas, exceto um vitiligo, um melasma muito forte, né? Mas até o melasma é no centro do rosto. Então, se você não passar a base no contorno do rosto, você já vai fazer, com certeza, uma maquiagem mais natural. Talvez você não sabia dessa dica. Não, nunca saberia. Nunca, jamais Entendeu? saberia. Maravilhoso. Então, isso já é meio caminho andado. Segundo ponto, olheira. Você tirou a olheira do rosto, já está 30% maquiada ali. Entendeu? Hoje se usa muito, né? Usar só um corretivo e uma eu coisinha, muitas vezes né? já um blush, saí um só de corretivo, uma corretiva, uma máscara de cílios e um batom. Pronto. Em 3 minutos você faz isso. E já levanta sua autoestima, né? Por quê? Uma olheira, o que é uma olheira? Não é uma característica natural. Então não vem da nossa natureza, é porque alguma coisa descompensada no nosso organismo tá. Porque você vê que criança quase nenhuma tem olheira. Então, por exemplo, eu tenho olheira, então eu preciso de um corretivo. Ok, já aceitei, não tem problema. Eu passo o corretivo todo dia. E pronto. Então, já é meio caminho andado, olheira e em volta aqui. Então, essas são só 2 dicas que eu dei. Se eu te der mais dicas, você já vai pensar, poxa, já vou saber fazer, não é? É então, verdade.
perfeitamente possível. Agora, eu quero me tornar uma maquiadora, aí sim você já vai precisar de muita dedicação, prática e não só saber maquiar, mas lidar com o cliente. Saber, de alguma forma, ler a característica, a personalidade da cliente, o que ela deseja. E não falando só para maquiadoras, mas para pessoas que prestam serviço no geral, né? Porque às vezes a pessoa, ela te mostra uma foto, uma referência, achando que você que vai te mostrar o que ela quer, mas às vezes ela quer uma outra coisa. Às vezes ela só quer aquela cor que está ali, não quer aquela forma. Exato. Por isso que quando eu vou maquiar, eu pergunto a roupa, a cor, os acessórios, para saber mais ou menos o estilo da pessoa. Porque uma pessoa que é muito certinha, eu já cansei de maquiar pessoas com o rosto assim, sabe aquele rosto perfeito? E você pensa, nossa, vou fazer aquela maquiagem linda da capa de revista. Mas ela não quer isso, ela não quer nem cílios postiços. Por quê? Ela é uma pessoa mais introvertida. Então eu não vou colocar um reboco na cara dela. E ela não coloca mesmo. Porque ela não vai se reconhecer. Por mais que a pele dela seja perfeita, não vai ser ela. E eu tô falando isso porque quando você me maquiou para Mulheres que Empreendem e quando eu falei aqui que você é uma das pessoas mais gentis que eu conheço, foi porque eu estive lá, né? Eu ia fazer um evento onde eu seria vitrine para o seu trabalho, querendo ou não, né? Eu estaria lá à frente do evento e tudo. E você foi muito aos poucos comigo, né? Não só porque eu tinha acabado de queimar, né, meu rosto, mas você foi muito aos poucos. Eu achei aquilo de uma delicadeza, sabe? De uma gentileza, de uma generosidade. Não, os cílios vou falar, né? Mas enfim, naquele dia, pra mim foi muito importante, porque primeiro eu estava morrendo de medo, né? Lógico, de fazer a maquiagem, que apesar de a Roberta... A pele sensível. Apesar de a Roberta, um beijo pra Roberta, inclusive, né? Ter liberado pra gente fazer a maquiagem, eu estava com medo. E você foi muito gentil. Eu me lembro bem que você fez e falou assim, olha, você acha que a gente pode usar, fazer um delineado? Tipo, a maquiagem já estava pronta. E você poderia ter feito o delineado sem me falar, né? E você me perguntou, será que a gente pode fazer um delineado? Aí eu falei, pode. Aí você fez, eu me lembro bem. E também agora nos programas, né? A Márcia estava falando comigo desde o primeiro episódio pra gente colocar um cílio postiço. E eu falando, porque meu olho é muito sensível, e realmente é ela, sabe? Meu olho é muito sensível, não. E ela muito devagarzinho assim, não, então tudo bem. Aí eu fiz 1, 2, 3, a gente já gravou 6 programas. E aí hoje ela falou, você não quer nem testar? Vamos testar, você usar e tal. E aí estamos aí, ó, de cílio postiço. Mas pequeno, assim, natural, né? Não, proporcional. Que não está me incomodando em nada. Inclusive, você me falou, né, que talvez me incomode, não está me incomodando em absolutamente nada. E eu acho essa delicadeza para lidar com as pessoas hoje, infelizmente, incomum. Né? As pessoas querem pôr a opinião delas, empurrar a goela abaixo na gente, né? Ai, mas você tem que pôr cílio porque você vai apresentar um programa. Não, eu vou pôr se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou pôr, né? E eu acho que precisa ser respeitado como você me respeitou, né? E aí hoje eu falei, tá, então coloca pra gente ver, né? Eu falei, coloca pra gente ver. Ela falou, se você não gostar, ela falou pra mim assim, se você não gostar, eu vou estar lá mesmo, qualquer coisa a gente tira, né? Você falou. Só que aí ela colocou o cílio no lugar e eu já não estava nem sentindo mais o cílio no olho. Então, eu acho que essa forma de você conduzir é muito importante. E é como você falou, hoje em dia falta isso, né, nos profissionais. Falta essa delicadeza, essa gentileza, essa compreensão, essa leitura do outro. Isso. Que eu acho também que é uma coisa que você faz muito bem. Né? Essa leitura de quem é a pessoa. Então, você pergunta poucas coisas e ali já... Eu falo isso porque você acertou muito na minha maquiagem, muito rápido, sem me conhecer, né? Foi muito rápido, assim. E eu acho que você lê muito bem. E eu acho realmente que falta em todas as profissões, não só na maquiagem. E você tem um curso, né, Marcinha, online. Eu já fiz um curso com a Márcia. Alguns anos, no início da minha carreira. Há muitos anos atrás, eu já fiz um curso com ela e eu não lembrava. Não foi? Eu fui lá no dia que eu foi mais um workshop também, né? Foram várias pessoas juntas. E eu não lembrava que era ela. E aí um dia eu falei, gente, eu fiz aquele curso com quem? E eu falei, eu tô achando que foi com ela. E aí eu fui buscar lá nos meus certificados, que eu tenho todos guardados, e eu tinha um certificado e era ela. Então, assim, o pouco que eu sei
de maquiagem e acho que até me viro, assim, lógico, né? Sem dom nenhum, né, gente? A gente tá falando de se vir aqui com poucas habilidades. Mas eu acho que até me viro, assim, num negócio mais básico, eu acho que eu até me viro. E o pouco que eu sei, eu aprendi com você, porque eu nunca assisti um vídeo no YouTube, eu nunca vi nada a respeito disso. Se eu faço uma maquiagem razoável, é porque eu aprendi com você. E nesse curso online, né, você dá as aulas, ele é só o básico ou o avançado também? Ele vai do iniciante, básico do básico, até o mais avançado. Assim, de quem não sabe nada. Nem pegar no pincel, Tipo, nem que pincel usar. Uma empreendedora que hoje decidiu, ela falou, a partir de amanhã eu vou me cuidar e tal, pode comprar sem medo. Com certeza. Porque lá, todas as aulas, além de serem gravadas, ou seja, você assiste no tempo que você quiser, no tempo, né? Às vezes de madrugada, não tem tempo de ir, vou assistir de madrugada. Não entendi isso aqui, volta, reprisa. Ou então, tá muito devagar, assiste no 2.0, entendeu? Vai fazer a maquiagem. Então, você consegue ali assistir no tempo que você quiser, durante 2 anos, né? O acesso. E aí e eu tenho, assim, recebido muito feedback positivo das alunas, né, de cliente, de aluna que não sabia passar nenhum batom. E hoje fala, não, Márcia, agora, olha, durante a semana eu não consigo, mas sábado eu ponho ali seu curso e aí eu sento na minha mesinha e falo com meu marido, você cuida das crianças, e eu vou ali e fazendo, ela me manda fotos, né? Olha que legal que eu tô fazendo, e eu acho tão feliz, eu fico tão feliz com a evolução delas. Porque realmente qualquer pessoa consegue aprender. Depende do passo a passo, se for simplificado, né? Porque ninguém tem tempo hoje de ficar vendo tutorial, cada um ensina uma coisa diferente. Então eu tento ser o mais breve possível, prática, porque eu sou muito prática, né? Para atingir aquilo que você precisa. E aí tem maquiagem para cada tipo de olho, para cada tipo de rosto. Eu falo sobre visagismo, ensino até a fazer onda no cabelo, babyliss. Então é o curso mais completo, eu falo, não é conversinha, é mais completo mesmo. Tá? Que demais. Então, assim, e as pessoas não precisam ter nenhuma habilidade extraordinária. Nada. Eu falo sobre produto, eu ensino sobre produto, pincel, lista de produto, marcas, barato, caro, acessível, né? Para todos os bolsos, o que vale a pena ou não. Porque eu já gastei demais dinheiro comprando produto achando que era bom porque era caro. Entendi. E não é. E às vezes um baratinho ali resolve. Mas também tem baratinho que não presta. Então eu dou todas essas dicas aí. Ai, maravilhosa. Então, para quem quiser começar a se maquiar, aprender a se maquiar, vai lá, compra o curso da Márcia. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né, Marcinha? Vou tentar, porque eu ainda não fiz isso, gente. Mas por isso que eu tô falando que eu vou tentar, eu acho que vai dar certo. Aí eu vou deixar o link do curso dela aqui, tá? E antes de fazer a última pergunta para a Márcia, a gente vai assistir mais um pouquinho dos nossos patrocinadores. Espero que vocês estejam seguindo todos eles nas redes sociais, acompanhando o trabalho deles e valorizando o que eles fizeram por nós, porque isso aqui só está existindo por causa deles. Então, ainda nessa questão da leitura do cliente, a gente estava falando sobre os cílios, né? Eu já peguei muita cliente também que não coloca cílios por causa de experiências ruins, achando que os cílios às vezes dá uma alergia, faz o olho ficar vermelho, ou enfim, mas porque talvez ela tenha sido assim infeliz, às vezes a profissional não usou o tamanho correto, porque cílio, gente, tem uma infinidade de modelos, né? Se você escolhe um cílio pesado, grande, desconfortável, totalmente preenchido, vai causar estranheza e ao invés de abrir o olhar, realçar o olhar, ele vai cair o olhar, vai pesar, vai ser desconfortável, vai machucar, enfim, tem esses vários fatores. Não só em relação ao cílio postiço, né? Mas também extensão de cílios, eu também já fiz extensão de cílios, né?
E existe todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Voltando naquela questão do belo e do bonito, né? O belo vem da essência, do que é verdadeiro. O bonito é o que está, às vezes, na moda, esteticamente, você acha que é bonito, mas na verdade não é. Então, o que é o bonito de um cílio? Né? O que é o mais harmônico? Quando você olha para a pessoa, entre os cílios, você vê a pele, você vê a pálpebra. Quando você vê aquele negócio preto em cima do olho, totalmente preenchido e às vezes até encostando na sobrancelha, você causa um traço preto em cima da pálpebra que não é natural. E é a mesma coisa daquele efeito que a gente usava antes de olho preto esfumado. Era moda, né, gente? Há um tempo atrás. Que eu também Quero já te contei. Eye. E eu já te contei também que eu já tive uma péssima experiência. Por que às vezes a gente fazia aquele olho e muitas vezes não ficava legal em todo mundo? Porque às vezes as pessoas têm um olho aqui muito próximo, tá? O que é um olho próximo? A referência está no seu próprio rosto. Você vai pegar o seu olho e vai colocar aqui, ó. Então, se a distância do seu olho entre os dois olhos, né? Se ela for maior, você tem os olhos, na teoria, afastados. Então, você pode colocar a sombra preta mais no cantinho aqui para aproximar. Porque tudo que é escuro, a gente dá profundidade. O que a gente clareia na maquiagem, a gente dá volume, amplitude. Então, se o olho preto esfumado é feito em um olho que é mais próximo, ou seja, a distância aqui entre os olhos é menor que a largura do olho, eu causo uma estranheza, eu aproximo ainda mais. E se essa sombra preta chegar até aqui assim, ó, e perto da sobrancelha também, eu causo um bloco único, parecendo que a pessoa levou um murro. Eu fiquei horrorosa. Eu não gosto de lembrar, E gente. isso acontece com os cílios também. Então, se eu tenho aquele bloco preto aqui em cima dos olhos, faz o mesmo efeito, da né? pálpebra, faz o mesmo efeito. Às vezes o olhar fica caído, pesado e vai causar o contrário. E às vezes a pessoa não sabe disso. Ela acha que só porque está usando, vou usar também, vou ficar bonita. Mas na verdade, não é bem assim. Não é para todo mundo, né? Assim como o olho preto e Até várias quem outras tem um olho questões. um espaço de pálpebra muito grande, se você coloca, por exemplo, você tem um cílio que é natural. Se você coloca, você triplica, quadruplica, quintuplica aquele cílio e coloca na pálpebra toda, vai ficar muito preenchido e pode ser que seja estranho, principalmente se você não tá de maquiagem. A maquiagem ainda dá uma disfarçada ali, né? Compõe o cílio, mas sem a maquiagem, então, as pessoas podem passar a perceber melhor isso, que existe cílios naturalmente belos, né? Bonitos, que fica mais harmônico, mais esteticamente simétrico com o seu próprio olho. É por isso que é importante a gente reconhecer o nosso próprio olho. É verdade. E tem boas máscaras de cílio também, Tem. né? É lógico que às vezes se a pessoa tem pouco, né, uma máscara não vai resolver, né, se a quantidade Mas já ajuda, com certeza. mas eu acho que a máscara, ela faz um efeito muito lindo. Mas a própria extensão de cílios, quando ela é natural, né, ela é só para preencher ali o que está faltando ali, um pouquinho de volume e de alongamento, fica perfeito, fica lindo. E Marcinha, eu queria te perguntar uma coisa. Gente, eu chamo ela de Marcinha, tá? Pode chamar, que eu sou Mas baixinha. Márcia Campos te queima. Se você pudesse escrever uma mensagem e enviar no WhatsApp de todas as empreendedoras do mundo, assim, o que estaria escrito nessa mensagem? Nossa! Bom, eu falaria, né, que cada pessoa, cada ser humano, ela, como eu disse, é única. E procure valorizar mais, né, essa exclusividade que você tem, que Deus, o Criador, fez, que só você tem. E se ame mais, se olhe mais com carinho, com mais aceitação. Não se compare, porque medo, incerteza, a gente tem o tempo todo. Né? Às vezes a gente acha que uma pessoa tem a vida perfeita, almeja aquele tipo de vida e na verdade não é isso, né? Todo mundo tem os seus problemas, os seus desafios, a sua falta de tempo, as suas incertezas mesmo. Então, quando você olha para dentro, buscando ver o copo sempre mais, né, meio cheio, tudo flui mais fácil, você se sente até com mais poder para fazer as coisas, com mais vontade. E quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar melhor do outro, as pessoas
se veem melhor, mais cuidadas, né, pela gente. Então, procurar ver a beleza em você e a beleza nas outras pessoas, porque todo mundo é belo, né? Todo mundo tem o seu lado positivo. E olhe para aquele que te criou, confie, né? Que Deus fez Deus contou os nossos fios de cabelo desde o ventre e Ele conhece a nossa história. E confiando nele, eu acho que tudo flui. Quando a gente entrega a nossa vida, a gente tira um peso das nossas costas, né? Porque a gente nunca vai conseguir alcançar a perfeição em nenhum momento. E fazer o que é possível, né? E eu acho que é isso. Maravilhosa. Queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Eu sei que foi um desafio, né, aceitar, mas nosso papo foi maravilhoso. Eu adorei e a minha impressão sobre você só melhora. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. E assim a gente finaliza mais um programa, né, com a autoestima lá em cima depois desse papo. E eu espero vocês na próxima semana.